Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Vamos dar início a mais uma doutrinária virtual do nosso querido canteiro de fraternidade Pronto Atendimento Espírita. Vamos buscar uma postura confortável, elevando os nossos pensamentos a Deus e nos fixando ao objetivo de estarmos aqui juntos, elevando os nossos pensamentos para ampliarmos as nossas capacidades de amar a Deus, amar a nós e amar nosso próximo. Então vamos inicialmente nos preparar para a oração de abertura dos trabalhos, depois vamos dar continuidade com a exposição virtual e por último retornaremos para a nossa oração de encerramento. Mas, antes de iniciarmos a nossa oração, vamos realizar uma leitura edificante que hoje será do livro Filho de Deus, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Franco. O capítulo é o 15, intitulado Bem de Deus. Teus pensamentos são como sementes que vais depositando no solo da vida. Produzirão sempre de acordo com a qualidade que lhes seja peculiar. Não ocorre nenhuma alteração, porque a correspondência é perfeita entre a causa e o efeito. Conforme aneles e projetes os teus pensamentos, a vida te devolverá em forma de acontecimentos, sensações e emoções. Os positivos e estimulantes enriquecem-te e se manifestam em todos os setores existenciais. Os negativos e deprimentes entorpecem-te o ânimo e tornam-te amargo, nervoso, interferindo no teu comportamento. Libera-te dos pensamentos doentios e perniciosos que acalentavas no passado, quanto até há pouco. Deixa-te livre, preparando a terra generosa dos sentimentos para o que os otimistas, os ativos, expressem o perfeito bem de Deus. Mantém os que revelam amor e te sentirás envolvido por incessantes ondas de ternura e de afeto. Conserva os que são de paz e toda a harmonia da vida ressoará no teu íntimo. Preserva os que objetivam a saúde e te sentirás forte e pleno, mesmo que, vez por outra, alguma debilidade se te apresente, não afetando o conjunto. Pense em prosperidade e abundância, mas não só de valores materiais, e sim dos demais bens de Deus, que são essenciais à vida para sempre. Pensa e viverás consoante a onda emitida. Vamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, para mais um momento de envolvimento com a Tua presença. Rogamos, Pai amado, que a Tua misericórdia possa continuar nos proporcionando a paz, a fé, a resignação. E que agora, nesse momento, Teu amor possa nos fortalecer para que, sensibilizados para recebermos, Senhor, o alimento da alma através do Evangelho, nós possamos melhor nos ater às reflexões do Mestre Jesus, melhor nos sensibilizar com as reflexões do Mestre Jesus e melhor nos preparar para vivenciar estas lições em nosso dia a dia. Nos prepara, ó Mestre amado, para recebermos o bálsamo que há de virar com a exposição virtual. Nos ajuda, Pai amado, para que tenhamos os ouvidos de ouvir melhor, captar e internalizar tudo que a expositora nos irá ofertar hoje. Pai amado Deus, aqui estamos de coração aberto para recebermos as reflexões. Que os espíritos amigos também possam nos envolver em incessantes ondas de fortalecimento e que também possam continuar inspirando a expositora e todos os voluntários da nossa amada Casa Canteiro de Fraternidade Pronto Atendimento Espírita. Sendo assim, com a tua permissão, vamos iniciar mais um momento doutrinário. Que assim seja. Vamos dar continuidade com a nossa querida Edna Tavares. Boa tarde a todos. Estamos reunidos nesta tarde de hoje para dar início à nossa doutrinária com um tema intitulado Caridade e Migalhas. Fonte, livro Paciência, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel.
E falar de caridade, migalhas, falar de caridade principalmente, nos remete a várias condições e situação na questão da caridade. A princípio, nos remete a pensar a questão de caridade, ser caridoso, primeiramente conosco, e que muitas das vezes a gente não é. Geralmente a gente tenta em fazer a caridade, né, em ser caridoso para com o nosso irmão, atendendo às necessidades e às dificuldades do outro, e muitas das vezes a gente não é caridoso para conosco mesmo. Então, aquela coisa, né, a prática da caridade consiste, né, em olhar para dentro de nós, nos permitir ter a caridade para conosco diante do nosso comportamento, diante de nossas ações. E, com certeza, fica muito mais fácil ser caridoso para com o outro. Mas aqui, o tema desse encontro da gente de hoje à tarde remete-nos a caridade e migalhas, mas no sentido desse texto que nos vai levar a gente, nós vamos perceber que no discorrer da leitura nós vamos estar mais voltado, esse texto está mais voltado para que de Emmanuel nos faz entender e vivenciar e entender a caridade de nosso Pai Criador para conosco, criaturas, na formação de nós como ser, na junção de todos os órgãos, de todos os itens que compõem um corpo humano, o corpo físico. Então, ele está falando da grandeza, da caridade do Mestre, nosso Criador, para conosco, criaturas. Então, eu vou fazer a leitura e depois nós vamos dar continuidade a essa fala. Caridade e migalha. Em nome de Deus, o homem recebe a caridade das células que lhe formam o corpo. Já começa daí. Aí, recebe no berço que se lhe erige em estação de refazimento. No colo materno, a recolhê-lo por ninho santo. Na questão do colo materno, na questão do ninho santo, tanto no sentido da gestação, né, como no sentido do colo da mãe. Da bênção paternal que o assiste, dos sentidos diversos que o ajudam a orientar-se, do lar que o asila, da escola que o instrui, da terra que o sustenta, do sol que lhe garante a visão e a energia, do ar que o nutre, da planta que o protege, da fonte que lhe socorre as necessidades, do livro que lhe descerra horizontes de luz, caridade do amigo que o reconforta, a caridade do trabalho que lhe assegura o progresso, a caridade da oração que o inspira, a caridade do fio que lhe tece os vestimentos, a caridade do pão que lhe guarda a força, a caridade do remédio que lhe preserva a saúde e das mil utilidades que lhe plasmam a cada instante a força, a fortaleza e a coragem, a segurança e a alegria. Dar-lhe o Senhor para que não se sinta inútil a ilusão do ouro em barra ou disco, de modo ali não falte recursos aquisitivos no culto à honestidade.
mas no fundo, todas as concessões do céu, por inapreciáveis e generosas, não têm preço visível, porquanto todos lhe nascem do perdão incansável e do amor sem limites. Não te pese entregar a quem sofre a migalha do auxílio, da qual possas dispor, de vez que a beneficência perante a bondade eterna é simples dever nosso na jornada do bem para a união de todas as criaturas, na abastança sem fim. Ou seja, não te peses entregar a quem sofre a migalha do auxílio, de qual possas dispor, de vez que a beneficência perante a bondade eterna é simples dever nosso na jornada do bem para a união de todas as criaturas, na abastança sem fim. Aceita o fracasso por base de recomeço. Certo? Então, o que Emmanuel nos leva a refletir? Que Jesus, que o Senhor, Ele nos dá tudo isso, desde a nossa formação como ser humano que somos, na constituição de um ser, a tudo que nós necessitamos para nos desenvolver, para nos tornarmos seres fortes, inteligentes, adultos, protegidos, né, para a nossa caminhada evolutiva. E ele diz que a gente não precisa, para que a gente também não pese, né, a gente não pese entregar a quem sofre, ou seja, a gente não meça a distância, não coloca dificuldade em atender o irmão que precisa de alguma ajuda nesse sentido, do refazimento do corpo físico, do refazimento no sentimento, do refazimento no seu moral, de uma palavra, de um alimento, de um afago, de um aconchego, de uma atenção, que é a caridade. Mesmo que por pequenas migalhas que possamos oferecer a esse irmão, que não tenhamos dificuldade, que não pensemos duas vezes, que não nos neguemos a fazer por esse irmão o que o Senhor fez por ele e por todos nós também. Entendeu? Então, esse texto de Emmanuel, né, que é a psicografia de Chico, né, através de Chico, Emmanuel nos passa essa mensagem, nos alertando de quantas benesses, de quanto a caridade de Deus, nosso Criador, tem conosco, dar a nós. Tem a caridade de nos auxiliar, de nos tornar seres melhores, de nos dar condições, de nos instrumentar para a nossa evolução, para o nosso trabalho, para o nosso caminhar aqui quando encarnado. A misericórdia, né, companheira, né, é uma virtude também, companheira da caridade, da benevolência, da beneficência, do auxílio, do doar-se, né? Companheira da caridade, ela está aqui para que Deus nos dá esses amparados, essas condições para que o nosso caminho possa se tornar mais fáceis de caminhar, para que possamos utilizar esses instrumentos, essas ferramentas e tornarmos pessoas melhores, podermos ser útil em benefício do outro, em nosso próprio benefício, no sentido de amplidão na nossa evolução, de nossa caminhada. E ele retrata muito bem claramente no início do texto, da mensagem,
que em nome de Deus o homem recebe a caridade. Então ele recebe a caridade em nome de quem? Do Deus nosso Criador. A caridade das células, olha só, na formação do nosso organismo. Cada órgão é constituído de células. Então a formação dessas células que vão desenvolvendo, vão se multiplicando e vão formando órgãos, vão formando tecidos, vão formando ossos, movimento, para que a gente tenha a movimentação, vão formando um corpo físico, um corpo humano. Então, pela caridade de Deus, nosso Criador, nós temos a condição necessária para estarmos aqui hoje, fisicamente, encarnados, né? Buscando trabalhar, tendo todos o amparato da doutrina espírita, como estudos, livros, obras básicas, meios de como se trabalhar moralmente, espiritualmente, né? No nosso dia a dia, como seres em evolução que somos. É tudo que, em nome de Deus, da caridade dessas células, a caridade do berço que está sendo ofertado para o nosso refazimento, a caridade do colo de uma mãe, a caridade de um útero de uma mãe que gera um ser. É a caridade de quem? De Deus, nosso Criador, que proporciona meios do nosso bem-estar, do nosso crescimento, da nossa evolução, né? Da bênção paternal que o assiste, a bênção paternal que nos assiste sempre, que nós temos sempre. O Pai como nosso Pai, nosso Criador, nosso Pai da família pai e mãe, né, encarnados aqui, e a família espiritual, né, a família terrena, nosso pai e nossa mãe, que Deus dá a caridade de termos um pai e uma mãe para nos direcionar quando criança, quando no nosso desenvolvimento. Temos esses dois pilares que nos dá a direção, que nos orienta no nosso crescimento, na nossa formação como ser moral e intelectual e espiritual. Então, nós pela misericórdia desse Pai, nós temos a caridade dele de existir. E aí temos a planta que nos protege, temos as plantas que fornecem o alimento para a nossa sobrevivência, temos o pão que nos refaz a nossa fortalecer o nosso organismo para que possamos continuar a caminhada, progredindo, e daí podemos gerar outros frutos com a concessão de Deus, com a bênção desse Pai, com a caridade do nosso Pai, para que possamos ser instrumento em procriação, instrumento em evolução, em reprodução para a humanidade, no bem comum, na evolução de todos. Então, nós vivemos pela caridade desse Pai maior que nos fornece instrumentos e meios de viver e caminhar como encarnado na busca da nossa evolução. E então, tem um poema que já para quando mais próximo do término desse encontro, eu quero falar, que eu quero recitar. E é um poema que assim me deixa muito, muito envolvida diante do dinamismo, diante da magnitude que é o nosso Deus, Pai, Criador de todos nós, de todas as coisas, da potencialidade desse Pai que nos dá tudo que temos e nos disponibiliza tudo o que necessitamos para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. A caridade desse Pai é tão grande para conosco. Não só a caridade, mas com a misericórdia, né? Porque tem a ver
A misericórdia de Deus, muitas das vezes nós somos tão merecedores de determinadas coisas, mas Ele é misericordioso, então infinitamente, que nos dá as oportunidades de mudança, de crescimento, de transformação, através das suas ofertas de ferramentas para o nosso aprimoramento, para o nosso burilamento como seres melhores. Então, assim, esse poema, ele remete mesmo para que possamos perceber e agradecer a Ele pela benesses que recebemos dele sempre, desde o início da nossa existência até então, na questão da nossa formação como seres encarnados que somos, na formação de tantos entes queridos que nós temos ao nosso redor, dos nossos filhos, dos nossos familiares, dos nossos irmãos, parentes, amigos, enfim, de todos os nossos entes mais próximos que estão conosco nessa caminhada evolutiva, porque nós sabemos com toda certeza que não é à toa que estamos reunidos em uma família. Famílias com cada um com seu grau de evolução, com seu propósito de trabalho, de melhora, de investimento, para que aquele seio familiar possa progredir e ambos aprendam e cresçam mutuamente naquele ambiente. Então, Deus, esse texto, Caridade e Migalha, nos remete a esse entendimento. E mesmo que não pareça ser algo de muito grande, mas as pequenas migalhas que nos são ofertadas são grandes instrumentos para o nosso crescimento. São de grande importância, são de grande valia para o desenvolvimento e o crescimento de cada um desses irmãos que a recebem. Mesmo que a gente quer ajudar um irmão de uma forma material ou de uma forma de uma conversa, de um ouvir, são pequenos momentos, pequenos atos que são de grande importância naquele momento, para aquele irmão que está querendo ser ouvido, para aquele irmão que está sentindo fome e está matando a sua fome, para aquele irmão que está sendo pura e simplesmente assistido, tendo atenção, mesmo que pequenos minutos, mas para ele é de muita grandiosidade. Então, assim, são as migalhas, para que a gente não pese, para que a gente não se detenha nesse sentido do fazer, do olhar, do atender, do reconhecer aquele irmão como irmão e disponibilizar um milésimo do tempo que tenha na nossa caminhada, na nossa vida do dia a dia, para dar atenção a quem te pede, mesmo que uma migalha de atenção, mesmo que uma migalha de olhar, de sorriso, de um abraço, de um colo, de um ouvido, que possamos estar atentos a esses sinais, a esses pedidos desses irmãos que chegam ao próximo de nós, que nos pede um pouco de atenção. Como se também, a exemplo, um animal. Muitas das vezes a gente tem um gatinho, a gente tem um cachorro em nossa casa, e aí quando a gente chega, ele fica alegre, saltitante, ai meu Deus, fazendo uma festa, porque ele está pedindo um pouco de atenção, uma migalha de carinho, de olhar, só um olhar, ou um falar, oi, brinca, e aí ele se joga, ele pula, ele sapateia, ele corre para lá, ele corre para cá, ele faz zoada, ele mia, ele late, enfim, ele quer uma migalha da nossa atenção. Olha aí, então a gente vai pesar, a gente vai ignorar, a gente vai medir se eu vou pensar se eu vou assisti-lo ou não. A mesma coisa é um irmão que a gente passa e às vezes pede, quer conversar, ou às vezes até a gente está no ônibus, um irmão encosta assim e começa a conversar. É a necessidade que ele tem de que alguém o ouça, de que alguém assista a ele naquele momento.
que ele precisa falar, que ele precisa conversar, que ele quer se expressar, ele quer ser assistido, ele quer ter a importância de que ele tenha aquela atenção naquele momento. Então é o que? A gente, só em ouvi-lo, a gente está dando um pouco de atenção. Só em a gente ouvi-lo, a gente já está sendo caridoso, a gente já está dando um pouco da nossa migalha. Uma migalha de ouvir, uma migalha de atender, de assisti-lo naquele momento, que para eles é muito. Aquele que existem pessoas que têm dificuldade, porque às vezes mora só, ou não tem ninguém, ou às vezes está em casa no meio de muitos, mas não é assistido, mas não é atendido, não é ouvido, não se sente, não se sente desolado, né? Que não tem a atenção da família. E muitas das vezes é até taxado, e você fala demais, e você é chato, e não sei o que, eu não estou afim, eu agora não posso. Isso a gente está pesando na nossa migalha, em ouvir o outro, em assistir o outro, em nos dedicar uma fração de segundo ou de minuto para que o outro se expresse, para que o outro fale de si para ele, para que ele se sinta feliz em estar sendo ouvido. Que seja uma coisa que para a gente não tenha tanta importância, mas para ele tem muita, porque ele quer falar, ele quer ser assistido, ele quer ser ouvido, ele quer se sentir gente, ele quer se sentir uma pessoa na sociedade que tem importância. E aí, Emmanuel já vem do início, do princípio de tudo, vem nos trazendo essa fala, esse texto, já mostrando a gente da tamanha caridade que Deus, nosso Criador, tem conosco, já da formação de nós como seres humanos, como organismo, né? Na formação do corpo humano, a migalha a caridade e as migalhas que nos são dadas para que nos formemos um ser como somos. E então, eu gostaria de dar continuidade, diante desse exposto, falar sobre essa caridade, né, que é o que o texto nos traz, da caridade vinda do nosso Criador, diretamente para nós, seres encarnados que somos. E também, eu estava olhando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, num tópico que remete à questão da caridade, que são várias formas que no Evangelho, no capítulo 11, a caridade ela é descrita, que vem com a fé e a caridade. No capítulo 11, no item 13, que vem falando sobre a questão da fé e a caridade, né? E aí ele descreve Kardec aqui, não sei se é Kardec, não, é o espírito protetor. Ele descreve a gente a questão da fé e a caridade, né? Que ele diz, eu já vou dizer assim, que deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos, mesmo nas pessoas sem religião. Mas essa caridade áustera não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todos interesses egoísticos. Não há senão a fé para inspirá-lo, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. Sem a fé, né, a gente não tem força para seguir em frente. E a caridade participando junto com a fé. Mas aqui é no sentido de nossa caminhada, de nossa evolução. O texto que foi lido é mais voltado à questão da caridade do Criador conosco na nossa formação física, fisiológica, nossa formação orgânica do nosso ser, que são várias formas, são formados vários meios, muitas células se unem
para a formação de cada órgão, e juntamente os órgãos se aglomeram, se acomodam na formação de um corpo humano, e que vamos ter a vida, né, para como espírito encarnado, caminhar para a nossa evolução. E aí eu vou fazer assim, eu me senti muito assim levada a falar, a recitar um poema de Amélia Rodrigues, que Divaldo ele recita muito, tá? Com muitas transformações de algumas estrofes, mas eu peguei mesmo o poema na íntegra. Não que ele não fale, mas ele já tem umas transformações em termos de interpretação. Algumas falas, alguns trechos, algumas estrofes. E aí eu vou falar aqui, vou ler, ouvirmos, né? Que eu acho muito lindo esse vou botar uma musiquinha. Botar uma musiquinha aqui para nós ouvirmos. Desculpa eu sair um pouco, mas foi necessário. E vou ler esse poema, que eu acho ele muito lindo, muito significativo. É uma forma de reconhecimento muito grande de Amélia Rodrigues para com Deus, para com o nosso Criador. Que ele diz a Jesus, né? Ela agradece a Jesus em todos os pontos. É muita gratidão e é muito agradecimento pela caridade de nos tornarmos seres que somos. E aí ela diz aqui: Senhor Jesus, muito obrigada pelo ar que nos dás, pelo pão que nos destes, pela roupa que nos vestes, pela alegria que possuímos, por tudo que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que vivem, que voam no céu de amor, pelas tuas dádivas. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contempla toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante a majestoso festival de fogo da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixe-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria infundida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sintonia da vida, no trabalho da dor na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do almoeiro, as lágrimas dolidas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro, e os que perderam a faculdade de escutar, deixe-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarás a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor.
Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afagia e não podem cantar nem à noite, nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde, no teu reino, voltarão a falar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por estas mãos, que são minhas, alavancas de ação do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a Deus, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acariciam, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam o que sofrem, as que padecem, pelas mãos que brilham neste traço, como estrela sublime, fugindo nos meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, erecto, firme, a caminhar, pés da renúncia que seguem, humildes e nobres, sem reclamar. E os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os desformados, os que estão retidos na expiação, por crimes praticados contra a encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar. E em transportes sublimes com meus braços, também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo que nada na terra pareça incrível. Parece incrível. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz ou a escola de amor, a mansão de glória ou pequeno quartinho, o palácio topera, turgúrio ou a casa da miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo amor que eu tenho e pelo que é meu, e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nenhum lar tiver, ou teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu, como sendo o leito de repouso e o suave lençol, ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem alguém para me consolar. Direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida, jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em Ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Eu acho assim esse poema de uma magnitude muito grande, e de que é uma forma
que eu posso fechar esse nosso encontro agradecendo a esse Senhor, Criador nosso, por tudo que temos e por tudo que somos, por tudo que possamos vir a ter. Obrigado, Senhor, pela tua caridade da minha existência, da existência de meu ser, de nosso ser, de nós seres. Obrigado, Senhor, por toda a provação, por toda a dificuldade que estamos passando nesse momento. Obrigado, Senhor, por tudo que estamos vivenciando, pois sabemos que um dia tudo isso vai passar. Na certeza do teu amor e da tua misericórdia, voltaremos a nos encontrar, voltaremos a bailar, voltaremos a conversar, um grupo a nos reunir junto contigo, Senhor. Nesta vida, ainda assim, com a tua presença e com o teu amor, voltaremos a compartilhar e a desfrutar do mesmo ambiente, sem risco de problemas maiores na saúde. Tenho a certeza que tudo isso vai passar. E assim, na certeza do teu amor e da tua presença conosco, só tenho a agradecer. Obrigado, Senhor, porque sou filha tua, porque me amas, a mim e a todos esses irmãos que aqui estão. Obrigado, Senhor. Obrigado, senhores, por a oportunidade de poder falar desse amor maior e desse Pai nosso Criador, sobre a caridade dele para com todos. Muito obrigada. Que assim seja. Depois das valorosas reflexões da nossa querida irmã Edna Tavares, nós vamos encerrar esse momento doutrinário agradecendo, louvando e rogando ao nosso querido Pai Deus Todo-Poderoso. Deus de infinita bondade e misericórdia, louvado seja o teu poder e a tua misericórdia que envolve e ampara todos os seres da criação. O nosso muito obrigado, Pai amoroso, por todas as oportunidades de evolução, por ter nos criado e por ter nos criado para alcançarmos a angelitude. A nossa gratidão pelo corpo físico, pela família, pelo contexto atual. A nossa eterna gratidão à doutrina dos Espíritos que eleva nossas consciências, a esse momento oportuno, a essa doutrinária virtual. O nosso muito obrigado, Senhor, pela expositora ter nos ofertado valorosos ensinamentos. A todos os espíritos iluminados, guias, protetores espirituais, anjos guardiões, aos espíritos iluminados do canteiro de fraternidade. E sendo assim, com a tua permissão, desejando e rogando que a tua paz continue conosco, nós vamos encerrar mais um momento doutrinário do canteiro de fraternidade. Sendo assim, com a tua permissão, está encerrada a doutrinária virtual desta segunda tarde. Que assim seja.